começamos no domingo, hoje é a terceira palestra, e nós hoje temos a grata satisfação, né, que temos o nosso amigo Vinícius Lousada, né, que sempre vem nos dar apoio aqui na vacaria, e hoje ele vem então trazer mais uma vez o seu calor humano e o seu conhecimento a respeito da doutrina. Quero também cumprimentar o nosso presidente da terceira região, Jaime Perim, que está presente. Agradecer à casa, à presidência da casa, em nome da Patrícia e todos os trabalhadores, por acolher esse evento, né, nessa semana. Dito isso, vamos passar a palavra para aproveitarmos o máximo dessas informações preciosas, né, do nosso amigo Lousada. Fique à vontade, sob a proteção de Deus. Meus queridos irmãos, que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. A nossa reflexão essa noite é em torno da temática já apontada dos recursos antidepressivos. Evidentemente, a nossa análise parte do olhar que o Espiritismo tem sobre o ser humano. Não vamos abordar o tema do ponto de vista da saúde mental, dos especialistas, pois que nossos irmãos dessa área, naturalmente, farão uma abordagem muito mais profunda do ponto de vista da ciência da saúde. A nossa reflexão vai em torno da proposta moral do Espiritismo e da análise que o Espiritismo faz de quem nós somos, do que estamos a fazer por essa terra. Nós vamos tomar a liberdade de convidá-los para mergulharmos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, na passagem em que Jesus visita Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e observemos a essência do ensinamento, para que compreendamos a principal causa da depressão na sociedade contemporânea. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Vejamos o quanto o ensinamento do Divino Amigo pode inspirar-nos às reflexões. Estamos diante do Mestre visitando duas irmãs que são suas amigas. É o encontro da humanidade vinculada à horizontalidade das preocupações cotidianas com o espírito mais puro que já viveu sobre a terra, representando a verticalidade dos interesses divinos. Ensina-nos a doutrina espírita, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o tipo de perfeição moral que o homem pode aspirar na terra, e que Deus não ofereceu de guia e modelo. E ainda esclarece Allan Kardec, no comentário a essa questão, nessa obra que este ano comemora 160 anos. Há 160 anos, um cisne de luz voa
encarnou sobre a terra, a fim de iluminar-nos a consciência, a doutrina espírita. E lá Allan Kardec vai dizer que, além de Jesus ser uma referência de excelência moral, é importante observar que o seu ensinamento é a expressão mais pura da lei de Deus. Quer dizer, o Evangelho, o ensinamento moral do Cristo, a sua doutrina, é o retrato, sem correções a serem feitas, das leis do Pai Celeste. Importa que nós possamos estudar a sua doutrina sobre um outro viés, que não aquele que nos ensinaram as religiões dogmáticas do passado, que estabeleceram seus preceitos, práticas, doutrinas, sob o ensinamento do Cristo, embasando a compreensão daquilo que realmente interessa do Evangelho do Divino Amigo, que é o seu conteúdo moral. Como diz Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, os atos da vida do Cristo, o Cristo histórico, sempre foi alvo de dilemas, debates, contradições entre religiosos, pesquisadores, arqueólogos, historiadores. Foi motivo de controvérsia entre as várias religiões que se formaram no seio do cristianismo. Contudo, todos são concordes que a moral do Cristo é uma moral excelente, é uma filosofia de bem viver. E o Espiritismo, com a chave do ensinamento dos espíritos superiores, dá-nos ensejo de entender Jesus em espírito e verdade. Daí transformá-lo em nosso guia. Não é guia turístico, é guia no campo da vida, é guia no que diz respeito à trajetória de ascensão espiritual que nos cabe encetar na Terra. Estamos na Terra em processo educativo. Reencarnamos para nos tornarmos criatura melhor e levarmos dessa vida realizações no campo do espírito imortal. O Evangelho, portanto, é o roteiro para isso. Jesus como modelo quer dizer ter o Mestre como referência de excelência moral. Copiar os seus exemplos. Pautar a nossa conduta consoante o exemplo dado pelo Cristo nas mais variadas circunstâncias de sua vida, que nos chegam pelos evangelistas, tanto quanto nos chegam pela revelação espírita, através dos textos de Allan Kardec, como também de outras obras de alto teor moralizante, como as obras de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, José Raul Teixeira, entre outras, que nos fazem compreender o Evangelho do Divino Amigo, como dizíamos, em espírito e verdade. Então o encontro entre Marta, Maria e Jesus é o encontro, metaforicamente falando, da humanidade sequiosa de paz e ao mesmo tempo ocupada com tantas outras coisas, com a vontade do Pai Celeste, que envia o governador espiritual da terra para, materializado na vida corpórea, encarnado, mostrar o caminho da redenção humana. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, vai nos dar ensejo de compreender um pouco mais o entendimento espírita sobre o Cristo. Vai dizer que o Espírito que nós conhecemos como Jesus de Nazaré
já era um espírito puro, colaborador de Deus na criação, quando o nosso planeta passou a ser organizado por espíritos da mais alta hierarquia, sob o comando dele. O Cristo, portanto, Jesus, o nosso guia modelo, é o espírito de tal quilate espiritual que não cabe em nossa mente horizontalizada com as preocupações cotidianas. O capítulo da novela, se o meu time vai ser campeão, se vai dar para pagar as contas, se esse remédio vai fazer efeito, se a minha sogra vai passar o final de semana comigo. Essas nossas ocupações, em que de maneira geral focamos a mente, denota a nossa condição limitada diante das potencialidades do Cristo. Mais tarde, fui descobrir na Revista Espírita, assinada por Allan Kardec, uma página do Espírito Riemann, muito antes de Emmanuel falar disso, na França, quando estuda um caso de obsessão da senhorita Júlia, se refere ao Espírito da Verdade como governador do nosso orbe, dando a entender, então, que o Cristo, o nosso divino amigo, é o condutor dos nossos destinos. Não é à toa que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, o Espírito da Verdade, uma hora diz assim, que nos cultiva no silêncio das nossas almas. Porque há muito nós sofremos a influência espiritual desse Espírito amoroso, que na condição de Espírito puro tem amor absoluto, inteligência absoluta e nenhuma influência que a matéria estabeleça sobre ele. Por isso que nós, vez por outra, nos sentimos, por herança divina, vocacionados ao amor e impulsionados nesses tempos desafiantes a viver, a protagonizar a revolução que o mundo ainda não conheceu, que é a revolução do amor, que nasce na transformação da criatura humana, quando se propõe a viver a caridade nas suas diversas facetas. Desse modo, lá está Marta, preocupada, enquanto Maria presta atenção nos ensinamentos. É isso mesmo, né? Porque eu me engano, confundo as duas irmãs. Marta, ocupada com a variedade de serviços. E Maria, imagine, atenta, sorvendo da fonte a água viva, inesgotável, capaz de fazer compreender a vida sob outro prisma. E Marta, como se diz popularmente, atucanada, a dona de casa arrumando as coisas, o dono de casa tentando deixar a casa em ordem, porque a visita chega, não tinha WhatsApp, não tinha celular, a visita chega sem avisar, e ela tinha que dar conta daquelas coisas todas. E a irmã, no bem bom, ouvindo as lições do reino, e ela, vejamos a horizontalidade da percepção de Marta, ela pede para o Cristo puxar a orelha da irmã. O senhor não pode dizer a Maria que me ajude? Não lhe incomoda que ela não venha colaborar comigo? E ele alerta que Maria havia escolhido a boa parte. E que só uma coisa é realmente necessária. É a metáfora da condição humana de todos nós quando ignoramos a nossa dimensão espiritual, quando não tomamos conhecimento de quais são os valores reais que precisamos perseguir. Então, Marta ocupada das horizontalidades, Maria voltada às lições do reino. É a metáfora da nossa condição, dizíamos. Porque de maneira geral, como vivemos, nos desenvolvemos
em um caldo de cultura materialista, em uma sociedade que advoga o consumismo sem freios e que vende de maneira enganosa de que felicidade é igual consumo, que amor é igual consumo. Observemos o dia da criança. Quanta gente andou atormentado por aí, porque lembrou ontem, no finalzinho do dia, que não havia comprado presente. E a gente imagina algo que vai agradar a criança. Outros vão pensar o que ela precisa. E nós precisamos refletir o que realmente é necessário. Numa sociedade materialista, nós somos então levados à adoção de valores que não dizem respeito à nossa natureza espiritual. E quando desatentos a essa natureza, o Espiritismo revela da nossa condição de espírito imortal, cuja vida antecede a formação do corpo atual e sobrevive ao fenômeno da morte, a doutrina espírita nos dá um outro enfoque, mas a sociedade materialista nos convida à fruição, ao gozo, à conquista de valores que são transitórios. Ocorre que as coisas que são transitórias trazem consigo um elemento chamado obsolência planejada. A gente junta um dinheirinho, compra aquele celular dos nossos sonhos, um monte de função que a gente não sabe usar, que vai pedir para o neto, para o sobrinho, nos ensinar, vai fazer um workshop com um filho de 3 anos para aprender a usar o celular. Não raro, quando a gente desenvolve a capacidade de usar 10% desse aparelho, surge outro melhor. E a gente pensa, mas eu precisava era desse. A tela é maior, posso digitar, posso trabalhar, fazer tudo aqui. É o meu sonho de consumo. Aí a gente junta aquele dinheirinho suado, ou faz a compra para pagar em 10 encarnações, e logo mais ele também já está ultrapassado. Observemos isso. Nós poderíamos trazer uma série de exemplos, de escolhas, de opções que fazemos de felicidade vinculada às coisas. É importante lidar com as coisas, aproveitá-las para o nosso crescimento, sermos senhores das coisas, mas não nos tornarmos escravizados pelas coisas. Muita gente se deprime pelas coisas que não tem, sofre pelos limites que a vida material lhe impõe, por desconhecer a luz da doutrina espírita, a lei da reencarnação, que faz-nos antever a razão de sermos ou de vivenciarmos experiências na riqueza ou na pobreza, de escassez ou de excesso. São provas para o espírito imortal, que podem ser expiações, experiências de resgate do mau uso dos bens materiais, dos abusos, do desvio daquilo que é do erário público, das experiências equivocadas com o dinheiro. Por outro lado, podem não ser expiações, resgates de outras vidas. Podem ser provas, os limites, para que nós possamos avançar na senda do progresso. Provas solicitadas por nós mesmos. Olha, eu sou um pouquinho acomodado. Então eu peço aos benfeitores, antes de renascer, se tive lucidez para ajudar na programação da minha reencarnação, não deixe as coisas muito fácil, que a vida me desafie, que eu viva as contingências que meus outros irmãos viverão, para que eu dê valor ao trabalho, para que eu desenvolva a minha inteligência, para que a experiência da simplicidade me permita enxergar a situação de sofrimento daqueles que não têm, daqueles que carecem, que vivem nos limites, que precisam de apoio, que eu desenvolva a minha generosidade. Prova, uma experiência que nos convoca a avançarmos, a alavancarmos a nossa evolução moral a partir do exercício do desenvolvimento da inteligência pelo trabalho. Porque nós estamos aqui para progredir, voltarmos para a vida espiritual
melhor do que nós chegamos, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. Mas, como Marta, nos inquietamos, não só pela posse. Nós também, por observarmos a vida de maneira geral, sobre um viés materialista, nos ocupamos da superfície das circunstâncias. Alguns de nós colocamos a nossa vida e a nossa felicidade no emprego, nem sempre no trabalho. No emprego e no status do emprego. Aí alguém nos convoca, por causa da crise, para patamares inferiores na hierarquia da instituição, da empresa, a gente fica magoado, triste. Nossa, investi a minha vida, isso era a minha vida acabou. Como disse uma vez uma pessoa próxima de mim, numa mudança de trabalho, meu chão caiu, meu chão sumiu, porque estabelecia numa circunstância material do trabalho a sua serenidade, a sua tranquilidade, a sua felicidade. E assim, vamos ver em outras situações, não só da posse, do poder, mas a própria experiência com o corpo físico. Uma sociedade materialista como a nossa, a despeito de tantas religiões, já se fala em materialismo espiritual, por conta de um movimento de inserção de valores materialistas nos seios das religiões. Pessoas que vão adotando uma proposta religiosa, mas a conduta é materialista. Pessoas que vão fazendo adentrar no seu grupo religioso perspectivas vinculadas à prosperidade material acima de tudo. Das teologias da prosperidade, que tem invadido vários arraiais religiosos cristãos, conduzindo o materialismo sorrateiramente, em nome de uma liderança, que é o Cristo, que não tinha uma pedra para colocar a cabeça. Observemos a contradição da religiosidade que vai abraçando o materialismo e, ao mesmo tempo, da pessoa religiosa, que, a despeito da fé que abraça, tem uma conduta materialista. O que é a conduta materialista? Agir como se não compreendesse a impermanência da vida física. Toda vez que, a despeito de abraçarmos a doutrina espírita, a nossa conduta, na nossa análise crítica, revelar muito mais paixão por Mamon do que por Deus, nós precisamos parar para pensar. Até onde a nossa fé está se materializando em transformação interior. Porque senão caímos na contradição. Experienciamos a fé em nível de superfície que não se materializa na vida, nas relações. Por exemplo, quando somos egoístas, com a dificuldade de emprestar algo, de ceder algo a alguém que precisa. Quem já não se surpreendeu em campanhas de inverno? Já aconteceu comigo. A gente vai lá e olha a roupa que vai passar adiante, porque outros irmãos precisam. Ah, o centro espírita está arrecadando. Aí eu namoro aquele casaco, eu vou passar adiante. Aí eu olho o casaco, mas até que ele é bonitinho. Se a moda voltar, como é que eu vou fazer? Vou ficar sem ele? Vai que eu emagreço, não serve. E um dia me surpreendi numa situação dessas. Em dúvida se passava adiante o casaco. Fiquei com vergonha. Meu Deus, como é que pode? Porque nós vamos percebendo que esse é o processo educativo dos limites entre compreensão teórica e vivência, que produz o verdadeiro saber. Nós vamos aprendendo doutrina espírita pelo seu viés teórico, filosófico, construindo a convicção pelos estudos das obras de Allan Kardec. Mas essa convicção precisa se solidificar pela vivência dos valores espirituais que são abraçados. Aí percebemos o quadro da depressão. Quando nós alimentamos posturas do ponto de vista psicológico
em que não percebemos ou não valorizamos o sentido da nossa existência, da nossa vivência na Terra. Perdemos aquilo que o Joana de Ângeles chama de perda do sentido existencial. Quando corremos pelos cânticos de sereia, quando buscamos a satisfação somente nas coisas materialistas, quando queremos matar a sede da felicidade com as coisas, é o equivalente a matar a sede tomando água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Buscamos algo que não nos completa. Buscamos algo que não satisfaz essa ânsia de uma busca de sentido para a vida, que cada um constrói, individual. Há um psicólogo, médico psicanalista, melhor dizendo, Viktor Frankl, que foi vítima dos campos de concentração nazistas, e que viveu de perto os horrores da sanha produzida por aqueles que eram adeptos de Hitler. E ele percebeu nos seus estudos de observação do cotidiano, ainda enquanto preso, ele fazia suas reflexões enquanto médico, atendendo as pessoas, seus irmãos em sofrimento. Ele observou que havia indivíduos que eram capazes de suportar experiências as mais terríveis, sem se desidentificarem consigo mesmos, sem perderem, diríamos nós, a sua essência, sem entregar os pontos, sem desistirem da vida. Alguns tinham por sentido sair do campo de concentração o dia que a guerra acabasse e contar ao mundo o que acontecia. Outros era poder retornar ao seu lar, abraçar os filhos. Ele mesmo tinha por propósito dar conta da sua reflexão psicanalítica e criar a escola da logoterapia. Então ele percebeu que as pessoas que tinham clareza de um sentido existencial, elas eram capazes de suportar qualquer coisa. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer circunstância. O sentido existencial. Maria constrói o sentido existencial nas lições do reino. Marta, nos quefazeres cotidianos. Os quefazeres são importantes. São tarefas, são provas, são oportunidades de crescimento, são trabalho, ocupação útil que nos desenvolvem. Mas toda a nossa atenção não poderá estar voltada somente para os quefazeres cotidianos, que dão conta das circunstâncias materiais, da habitação, da alimentação, de alguns cuidados com o ambiente doméstico, com a família inclusive. É preciso ampliar o horizonte e perceber na experiência imediata aquilo que nos acresce enquanto espíritos imortais. É fazer outra escolha. Fazer a escolha pela coisa que realmente é necessária, por aquilo que realmente importa, numa experiência que é transitória e permanente na Terra, como é a nossa. Um dia eu ouvi de um professor materialista uma frase que no primeiro momento me pareceu pessimista, mas depois, à luz do Espiritismo, a gente se ressignifica. Ele dizia assim: a cada dia vivendo no corpo, mais perto estamos da morte. Nós espíritas, a cada dia que vivemos no corpo, sabemos que estamos mais perto da desencarnação. Portanto, saber viver é não perder de vista que logo mais a desencarnação nos cobrará a consciência, o aproveitamento das lições que a vida nos dá. A busca da transformação interior, do aprender verdadeiramente em cada circunstância e em cada desafio. Joana de Ângeles vai dizer que a depressão nasce no espírito e nele deve ser tratada. Não está propondo ao benfeitor, evidentemente, que alguém venha a querer fugir do tratamento médico diante da depressão. Dizemos no início que a nossa análise não é do ponto de vista das ciências da saúde. Mas é importante destacar que
que a doutrina espírita não tem qualquer pretensão de competir com outra ciência. Como ciência, dialoga com todas as ciências. Então, quem perceba sintomas da depressão, como a tristeza que vai surgindo, com a lentidão para lidar com seus deveres, com a fuga do convívio com os demais, que vá se identificando como que para baixo, procure o médico, o terapeuta. Fale com os familiares, porque não está escrito na testa. A pessoa tem depressão, imagina que todo mundo esteja percebendo, ou não esteja percebendo porque não queira. Há um tabu na nossa sociedade. Não se fala em problemas de saúde mental. É vergonhoso. Um dia fiz uma atividade com os meus alunos sobre o bullying no ensino superior, a formação de professores. E na medida que eles foram apresentando as reflexões numa pedagogia circular, eles foram também trazendo experiências dolorosas com o bullying. Aquela perseguição sistemática que produz sofrimento moral, psíquico, inclusive físico, que ainda está presente em várias instituições, especialmente nas escolas, e que a legislação em vigor demanda que as escolas façam campanha anti-bullying, inclusive. Bullying que no senso comum a gente ainda olha como brincadeira, mas que contribui com os índices alarmantes no nosso país de violência escolar e também de transtornos mentais entre estudantes. Terminava o diálogo, alguns me procuraram. Professor, eu avisei para eles, é bom destacar, que a nossa instituição lá tem apoio psicológico. Então, caso alguém ainda não tivesse lidado com aquela dor suficientemente, podia procurar os horários específicos. Vários têm procurado. Outro dia, o meu colega dizia, pelo amor de Deus, para de mandar a gente para o psicólogo. Não sei o que estou mandando, eles não sabiam que tinha esse serviço. Vários jovens, promissores, serão educadores dos filhos da gente, carregando transtornos emocionais por conta do trauma, do bullying. Alguns com depressão. Alguns que não são poucos, porque numa amostragem eu contei mais de 10, numa turma. Imagine num índice maior. Então nós precisamos observar que a depressão pode assaltar qualquer um de nós. A palavra depressão quer dizer, puxar para baixo. Essa tristeza que começa com a melancolia e que passa a se tornar mais sistemática, que vai do nível mais leve até o grave, que o indivíduo vai se tornando apático e que o principal sintoma é que tudo aquilo que na nossa vida nos dava prazer e felicidade passa a perder sentido. Porque por trás disso está a perda do sentido existencial. Então que a gente fale para os familiares, que busque o terapeuta. O sistema público de saúde nas cidades tem atendimento. E em paralelo, a terapêutica complementar que nós encontramos no Espiritismo, e é sobre isso que nós vamos seguir falando a partir de agora. Se a depressão tem origem no espírito, segundo Joana de Ângeles, tem que ser tratada nele, nós precisamos pensar que terapia, que trabalho é preciso ser realizado além da terapêutica médica, psicológica, convencional, importantíssimos, insubstituíveis. Às vezes as pessoas querem coisas rápidas, é outro elemento importante ser dito. Depressão que se constrói em alguns anos não se cura em poucos meses. E às vezes vamos passar, conforme o caso, a vida inteira lidando com aquela depressão, com o medicamento adequado, com a terapêutica ajustada, uma vida normal, mas lidando com essa enfermidade da alma, com uma experiência, não raro, expiatória, purificadora, de reparação, de resgate mesmo. Contudo, sempre é importante dar esse relevo para que não haja confusão. Os médicos, os terapeutas aí estão a serviço da felicidade humana, por ordem de Deus. Então, utilizemos desses recursos. Mas do ponto de vista espiritual, é preciso ressignificar a vida. É preciso voltar-se para dentro, conhecer-se.
Allan Kardec indaga aos espíritos, na questão 919A de O Livro dos Espíritos, 919 e na A ele complementa. Qual o meio prático e eficaz do homem melhorar-se nessa vida e resistir à atração do mal? Meio prático, né? Quer dizer, o que eu posso fazer de fato? Estabelecer no cotidiano. Não é teoria. A pergunta de Kardec é: o que a pessoa pode fazer para resistir à atração do mal e se melhorar? E os Espíritos dizem: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade avô disse: conhece-te a ti mesmo. A noite escura da alma, como dizia São João Crisóstomo, tem que nos conduzir ao encontro conosco mesmo. Esse momento sombrio da depressão, pouco a pouco, vai nos chamar a uma viagem interior. Porque a cura demanda autoanálise, autoconhecimento. E aí Kardec insiste com os Espíritos, mas enfim, nós sabemos o valor dessa máxima, conhece a ti mesmo. Mas como empreendê-la na prática? E os Espíritos, especialmente o Espírito Santo Agostinho, ex-bispo de Hipona, recomenda: fazei o que eu fazia quando eu vivia sobre a terra. Passava em revista tudo o que fizera durante o dia. Me perguntava se não houvera faltado algum dever, se ninguém tinha algo para de mim se queixar. E em síntese vai dizer: foi assim que passei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma, de correção. Estabelecer sentido, retomar o prumo, retomar a vida, pressupõe essa busca interior. Como eu cheguei até aqui? Que circunstâncias estão me levando a esse espinho na carne que é a depressão? Que escolhas eu tenho feito? O que eu tenho valorizado? Onde eu tenho posto o meu coração? Ou seja, qual é o meu tesouro? Em que sentido conduzo a minha vida? Na horizontalidade das coisas impermanentes, que conquistando-as logo mais se desfarão nas minhas mãos como areia ao vento? Ou tenho buscado nas circunstâncias da vida material, na vivência da vida material, o meu crescimento espiritual, amealhando de cada vivência a educação dos meus sentimentos, desenvolvendo o amor, porque diz a benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro O Amor Imbatível ao Amor, que o amor é o sentido da nossa vida. Nós estamos na Terra para aprender a amar. E esse é o caminho de ressignificação que nos conduzirá à cura da depressão, ou à cura do espírito, apesar da depressão no corpo, apesar da enfermidade, como uma contingência expiatória ou provacional. Desse modo, meus amigos, Marta e Maria nos ajudam muito para que reflitamos sobre nós mesmos e busquemos os recursos antidepressivos que a doutrina oferece. Quais sejam? O primeiro deles, a prece, a oração. As religiões do passado nos ensinaram caminhos de prece, de recitação de palavras, que foram nos dando as primeiras letras de espiritualização de nós mesmos, de vivência da fé, de diálogo com Deus e com os espíritos melhores. O Espiritismo nos dá a compreender em profundidade científico-filosófica, religiosa, essa ferramenta, ao alcance de todos nós. E é bom que se diga: prece não se faz somente no dia que a gente vai no centro. Prece é o recurso de oxigenação da alma diário, onde nós podemos transformar os fluidos que nós nos envolvemos, pela qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos cultivados. Allan Kardec
faz-nos compreender que nós somos um ser tríplice. O espírito imortal, o ser consciencial que nós somos, o perispírito, que é o corpo espiritual, referido por Paulo de Tarso em uma de suas cartas, e o corpo físico. Esse veículo extraordinário que a providência divina nos confere, para, estando conectados a Ele, possamos viver essa experiência redentora. O perispírito é formado, então, por essa matéria sutil, que Allan Kardec chamou, com base na revelação dos espíritos superiores, de fluidos. Os fluidos espirituais são a matéria do mundo invisível. O perispírito, então, é dotado dessa matéria sutil. E Allan Kardec vai dizer mais. Em o capítulo 14 da Gênesis, todos nós somos dotados de uma atmosfera fluídica, que André Luiz chamou de psicosfera. Atmosfera fluídica. Quer dizer, nós temos os nossos fluidos perispirituais. E conforme os nossos pensamentos, nós vamos produzindo efeito nesses fluidos que nos circundam. E os fluidos que nos circundam, ao receberem as qualidades morais nossas, que nós impregnamos, ou melhor, as qualidades em consonância com a nossa qualidade moral, afetamos aqueles que nos cercam. Por isso que tem gente que a gente abraça e sai doente. A gente encontra alguém na rua, fulano, eu vou fugir, porque essa criatura me vê, eu saio sugado. A minha mãe, quando nós vivíamos com ela, na casa dos meus pais, ela tinha samambaias, adorava uma samambaia. O problema é quando alguma visita elogiava a samambaia. A samambaia desencarnava. É aquela pessoa que olha para a criança, não tem mal, é porque ela está impregnada de fluidos enfermiços. Ela olha para a criança, que lindo o seu filho. Quando acontece comigo, eu já digo para a Larissa, vamos levar a Valentina ali na Unimed, que é perto, porque nesse caso isso tende a acontecer. Porque a pessoa vibra em emoções perturbadoras e produz fluidos na qualidade dessas emoções. Vejamos a nossa responsabilidade. Estou com uma preocupação que eu não enxergo o relógio, tem um reflexo ali. Que horas são, gente? 15 para 9. Temos tempo. Até às 11 está bom para você. Então, nós, pela prece, podemos modificar a natureza dos fluidos da nossa atmosfera fluídica, contando com o concurso dos espíritos amigos, sob a ordem de Deus, que nos assistirão através também do seu pensamento e dos fluidos saudáveis que podem ministrar sobre nós. Por isso, quando oramos, a gente fica recarregado. Nossa, parece que passou aquela coisa, passou. Quando oramos com o coração, não é recitar palavras ao vento. Ainda que eu recite alguma coisa, porque é algo que eu possa ter aprendido, é preciso recitar com o coração. Agora, para os espíritos, o que importa é a ideia. As palavras são secundárias. A gente pode fazer uma prece que produz profundas mudanças. O Senhor me ajuda. E a gente pode passar algumas horas falando um monte de coisa. Se não tiver sentimento, não estivermos engajados no que falamos, a prece não produz as consequências que aguardamos, porque o mecanismo da prece não é um mecanismo mágico, é um mecanismo da lei que rege os fluidos espirituais. Conforme vibramos, pensamos, nós assimilamos. Da mesma forma, é bom lembrar que nós todos temos o nosso anjo de guarda, o espírito protetor bom, com a escala superior à nossa, responsável por nos inspirar o caminho do bem na presente reencarnação. Então quem anda se sentindo muito sozinho, coitadinho de mim, sai dessa, porque todos temos esse bom espírito. Importa é saber ouvi-lo pelos canais da inspiração, pela prece.
Nós estamos recomendando que ninguém faça sessão mediúnica ambulante, não é isso. Mas esse é o recurso que Deus nos concede. E antidepressivo. Porque a gente lembra, quando está com vontade de sentir, pobrezinho de mim, coitadinho, que ninguém está desamparado. Tem que ser espírito bom mesmo para aguentar a gente. E aí a gente vai se animando, vai sofrendo essa influência positiva. O uso da prece, meus amigos, todos os dias. No momento que nós podemos organizar a nossa agenda, mas produzir esse hábito é salutar. Há mancheias, nós vamos encontrar artigos científicos de pesquisadores que não são espíritas necessariamente, nos periódicos científicos das academias, demonstrando hoje aquilo que o Espiritismo já falou há 160 anos, os efeitos salutares da prece. A prece é um recurso muito importante na terapêutica antidepressiva ou na cura da depressão. Muita prece, portanto. Tanto quanto tomamos água, fazer prece é importante. Mas a prece precisa também caminhar, nós precisamos caminhar para um outro aspecto, a meditação. Nós vamos encontrar nos livros de Joana de Ângeles, tanto quanto no Espírito Torres Pastorino, pela psicografia de Divaldo Franco, o livro chamado Impermanência e Imortalidade, um convite à meditação. Meditação na sua simplicidade, de centrar a atenção do espírito em busca do desenvolvimento da nossa plena consciência. Não tem nenhum salamaleque, não tem nenhuma fórmula corporal para isso. Nós podemos meditar varrendo a casa, lavando a louça. Há um pensador zen budista, Thich Nhat Hanh, defensor dos direitos humanos, trabalhou no acolhimento de soldados americanos vietnamitas na guerra do Vietnã, por isso foi expulso do país, porque para ele a compaixão não tem fronteiras, e graças a isso, tem levado ao mundo, já é um senhor de idade avançada, a ideia de meditar caminhando. Lá em Bento Gonçalves não funciona bem, porque lá é escalada, mas é devagarinho, um pouco mais plano. Dá para fazer. Faz uma caminhada e foca a atenção. No que inicialmente? Nos próprios pensamentos. Ou para começar na própria respiração. Assenta-se em um lugar tranquilo e observa a própria respiração. Longe do WhatsApp, do celular, do Facebook. Dessas estruturas tecnológicas que, apesar das suas contribuições, segundo o filósofo francês Michel Serres, está mudando inclusive o nosso cérebro. Então é preciso prestar atenção um pouco, desconectar e passar a observar a própria respiração, aprender a respirar. Daí avançar, observar os pensamentos como um soldado que enxerga à frente de um castelo, de uma cidadela, quem é que entra e quem é que sai. Para que a gente perceba a tonalidade dos nossos pensamentos. É um exercício muito interessante. Às vezes nos assustamos conosco, porque percebemos que cultivamos muito lixo mental, muitos pensamentos negativos, que são reflexo da sombra que ainda carregamos, das nossas próprias imperfeições. Não se trata de brigar com o pensamento, é identificar, para no outro momento de autoanálise, descobrir que sentimento perturbador, que emoção desequilibrada, que imperfeição é essa que nós ainda carregamos por dentro, para que nos melhoremos, evidentemente. Então, o uso da meditação. O passe, o recurso terapêutico do passe, da água magnetizada. Vejamos que interessante. É um recurso gratuito. Gratuito. Ao alcance de todos. Nas casas espíritas sérias, com pessoas que já se propõem vindo aqui, colaborar com os benfeitores espirituais, em tese, em via de regra, despojados de qualquer outro interesse. O que promove o fluido saudável nessa transfusão
de fluidos salutares nessa transfusão, como disse oportunamente Emmanuel, de amor. E aí nós vamos modificando circunstâncias fluídicas, e a espiritualidade, conforme o caso, modifica até circunstâncias ou estruturas físicas. Porque o fluido sadio pode provocar saúde física na medida em que merecemos e que ele vai sendo assenhorado por aquele que recebe a doação desse fluido através de um outro patamar de conduta, que é a atitude no bem, o recurso antidepressivo. Agir no bem. Nesses dias de redes sociais, que segundo o pesquisador Humberto Eco, produziu ou deu a voz ao idiota da aldeia, a palavra é dura, porque a gente acha que é um xingamento, mas não é. Ele está se referindo àquelas personalidades nas comunidades, na Idade Média e nas aldeias, que eram figuras carimbadas, pessoa que vivia fora de juízo, que dizia qualquer coisa, que ninguém levava a sério. Toda a cidade teve uma figura assim. A minha mãe tinha 2 que eram clientes do pão que ela distribuía, da roupa. Um até era poeta, conforme o espírito, porque era um irmão nosso que sofria a obsessão. Ele até declamava poesias. Aí, nós vamos perceber o quanto a prática do bem nos liberta. Mas nas redes sociais, nós nos acostumamos a fazer engajamento de campanhas, clicando, compartilhando, o que é muito bom, mas não é suficiente. A gente tem que sair da cadeira. A gente precisa se movimentar. E, como diz o Evangelho, em busca do infortúnio oculto. Quando nós estamos num processo de grave depressão, é muito difícil alcançar esse entendimento. Estamos muito focados na dor moral, sem explicação. Mas se nós nos propusermos, no conjunto das terapêuticas, das ciências da saúde, da doutrina espírita, nós podemos avançar um pouquinho e se propor a ligar para alguém, mandar uma mensagem otimista, dar um oi mais simpático ao vizinho, ouvir alguém. Caridade tão rara nos dias que nós vivemos, que todo mundo vive com pressa. Não temos tempo. E a pessoa começa a falar demais, a gente começa a olhar o celular, responde outras coisas e ignora a pessoa. Filhos. Os especialistas já têm apontado, na psicanálise ocupada com a infância, que recado a gente dá quando o celular tem mais importância toda hora, não é aquele momento de trabalho, do que a criança. O recado de que ela tem relevância secundária em nosso coração. Por mais que eu diga eu te amo e mande emoticon para o meu filho, e não materialize isso no gesto, na fala, no desenvolvimento da criança, nós vamos deixar sequelas ao longo da vida, que ele vai perturbar, inclusive, a construção de relações humanas saudáveis e amorosas, com vínculos duradouros, nesses dias de tempo líquido, de afeições instantâneas e instantaneamente desfeitas, conforme a opinião ou a polarização que nós assumimos politicamente ou em outros interesses. Mas assim, fazer o bem, o exercício da caridade, sair de si mesmo. Uma oportunidade, Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado, um dos maiores expoentes que a pátria do Evangelho já apresentou no Espiritismo no Brasil. Ele era um moço que com 18 anos foi acometido de uma artrite reumatoide deformante. Ele ficou, até a desencarnação, tetraplégico, preso a uma cama, desenhada sob as diretrizes dos Espíritos, porque na época não havia tecnologia para isso, a fim de que ele experienciasse aquela expiação até o fim da sua programação, e exemplificasse, como bem exemplificou,
a resignação que nasce da coragem moral diante dos desafios da vida. Tetraplégico, ficou cego ao longo dessa jornada, tinha que suportar 30 quilos de areia sobre o peito para aguentar as dores, tomava medicação. Esse cidadão, que não se alimentava sozinho, que não se banhava sozinho, fundou creche, centro espírita, ditou livros, gravou LP e fez conferências no Brasil. Pasmem, acompanhado ou viajando numa Kombi Volkswagen. Já era motivo para desencarnar, só por esse motivo. Quem já andou de Kombi sabe isso. Valha-me Deus, o que é aquilo? Fica lá atrás, imagina numa maca. Viajava no Brasil, fez palestra no nosso estado. Um dia comentava isso, a Clementina dizia, olha, ele teve em Caxias. Eu soube que ele foi a Guaíba. E esse homem notável, um dia, recebeu a informação que ia desencarnar. Apareceu uma hemorragia, passou a sangrar, e o médico, então, afirmou, ele vai desencarnar. Como ele era amigo de Chico, Chico Xavier, pediu então ao médico que pudesse ao menos visitar o amigo, para avisar da situação. O que ele fez à época, Chico Xavier vivia em Uberaba. Isso está no livro O Gigante Deitado, de Jane Martins Vilela. Inclusive ele fundou, e até hoje existe, uma creche que recebe os recursos dessa obra. Uma creche para centenas de crianças ao longo dessas décadas são atendidas. Já devem ser milhares. E Jerônimo então foi expedito do Chico. À época, em Uberaba, ainda o médium Valdo Vieira atuava no movimento espírita. Então Chico, através da mediunidade, foi informado que estava chegando Jerônimo. Eles estavam fazendo o evangelho nas comunidades mais necessitadas, e ele recomendou que Valdo fosse antes para receber o Jerônimo. Jerônimo estava lá com aquela marca rósea no lençol, em função do sangue. Daí, naquele instante que Chico foi chegando com outros amigos, foi dizendo, pessoal, olha que beleza essa rosa, é o Jerônimo. Vamos abraçá-lo com muito cuidado, para a rosa não perder as pétalas. Qual não foi a surpresa? Que o influxo de sangue parou. E ele que ia desencarnar, fez a palestra pública na comunhão espírita cristã aquela noite. Chico chamou ele ao pé do ouvido. Disse, meu filho, você sabe porque dessa enfermidade que lhe agravou o quadro? Não, Chico, não sei. Por causa do coitadinho do Jerônimo, coitadinho. Você aceitou coitadinho, meu filho. E aí a enfermidade se instaura agravando o seu quadro. Daqui por diante, nada de coitadinho. Seja feliz, cante, leve as verdades imortais da doutrina espírita com muita felicidade no coração. Foi o que ele fez. Cantava nas palestras, um vozeirão, brincava com o Divaldo Franco, imitava Divaldo. Ele era uma figura ímpar, de um bom humor. As pessoas chegavam lá deprimidas, e diante daquele homem preso a uma cama, cego, saíram felizes da vida, porque o seu papo, como se diz popularmente, era de alto astral. Numa ocasião, fazia uma entrevista na televisão, em uma determinada cidade do Brasil. Lhe perguntaram, Jerônimo, o que é a felicidade? E ele respondeu, felicidade para mim, que estou há tantos anos preso nessa cama, seria poder virar-me de lado. Se alguém veio hoje achando que não é feliz, não sabe que é multimilenário em felicidade. É riquíssimo em felicidade. Poder banhar-se sem a ajuda de alguém. Poder vir caminhando, alimentar-se, poder trabalhar, poder falar das suas emoções, enxergar a primavera surgindo, o sorriso dos filhos,
ouvir o pequeno dizer papai, mamãe, ouvir, sentir o vento balançar os nossos cabelos, e até aqueles que os cabelos já desencarnaram. Que maravilha! Naquela noite, uma senhora liga aos anfitriões de Jerônimo. Ela diz que ele havia salvado a sua vida e ela queria conversar com ele. Uma senhora de classe média alta adentra o quarto do gigante deitado, vai até suas mãos amorosas e lhe agradece sem limites. O Senhor salvou a minha vida. Eu sou uma mulher rica, com muitas posses. Contudo, havia programado o suicídio, porque não vejo mais razão para viver. Então, planejei tudo em detalhes. Comprei ingressos para o teatro. A família, então, iria ao teatro. Havia adquirido a medicação com a qual me envenenaria. E logo mais, iria livrar-me desse peso que se abate sobre mim. Mas aí pensei, vou ver as últimas cenas desse mundo cão. E ligou a TV. Permitam-me um parêntese. Toda vez que eu conto isso, eu fico pensando, graças a Deus, que não era época de Big Brother. Porque a pessoa se suicidava 2 vezes. E ela diz, ligo a TV, e lá está o homem cego, preso a uma cama, dizendo que a felicidade estava na simples possibilidade de virar-se de lado. Despertei do transe, percebi o equívoco, o quanto eu era feliz. Portanto, desisti do suicídio e venho agora agradecer a doutrina espírita, meus queridos amigos. Ao ampliar o horizonte de significação na vida, ao nos permitir elaborar um sentido mais profundo, nos dá ensejo de compreender que a felicidade não mora nas coisas, ela não mora nas coisas. Felicidade, segundo os Espíritos, na questão 922 do Livro dos Espíritos, é possível, na posse do necessário, na consciência tranquila pelo dever cumprido e na fé, certeza da nossa imortalidade. Aproveitemos o sol do Evangelho, que faz abater-se a noite escura da alma, que tanto faz enveredar-nos a caminhos tortuosos. O momento é extraordinário. Abracemos a leitura da obra kardeciana, iluminemos a nossa consciência e despertemos aquilo que realmente importa, porque uma coisa só é necessária. E quando o desânimo chegar, querendo novamente morar no nosso coração, recordemos-nos da prece poema proposta por Maria Dolores, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, que diz assim: fita, a subida áspera e empedrada que se alteia à vossa frente, carrega na própria cruz a alma cansada e guarda o coração feliz e crente. Na paisagem da senda, não há flores. Somente o cascalho se amontoa, mas em torno de ti os irmãos sofredores buscam a paz que os renova e abençoa. Segue de passo lento. Companheiros pararam na montanha, recusando a dor, o trabalho, a cruz.
mas sentindo-te os dons no coração, amigo, erguer-se-ão do pó e seguirão contigo, procurando Jesus. Muita paz, meus queridos irmãos.